Pessoal, como é que vocês estão? Sei que todo mundo está em casa, né, devido a essa quarentena, mas agora a gente vai estar voltando com nossas aulas, nossa rotina, mesmo que à distância, mas eu espero a colaboração de vocês. E como nossa primeira aula, vamos falar das ideias evolucionistas. Aqui nessa primeira imagem, a gente pode ver várias borboletas diferentes, de diferentes formas, de cores, formato da asa, né, principalmente. Mas a pergunta que eu faço é: como é que esses animais podem ser tão diferentes? Nossa, tem tantas espécies de borboletas diferentes, tem tantas espécies de roedores, de lobos, de aves diferentes. O que possibilitou tal mudança? A gente vai entender um pouco sobre isso. Então, antes da gente entrar nessas teorias evolucionistas, eu quero que vocês, junto comigo, vamos observar essa imagem. Vocês conseguem identificar protozoários, animais, plantas, fungos e bactérias. A gente está observando o que? A natureza na sua forma, né? Na sua naturalidade. Apesar que é uma imagem, mas a gente consegue identificar isso. E os organismos, eles possuem o quê? Características diferentes. Como assim? Uma bactéria é diferente de um sapo, um peixe é diferente de uma árvore, e assim sucessivamente. E o mais interessante é que eles podem ser o quê? Encontrados em diferentes ambientes. Alguns ambientes vai ter uma proporção maior de tal animal e outros uma proporção menor. E a gente vai começar a entender agora como é que as teorias foram estudadas para explicar essas diferenças. Como é que um animal evoluiu? Como é que aconteceu essa evolução? Como é que será que os ancestrais têm a ver com isso? Os fósseis? A gente vai discutir um pouco sobre isso. Como primeira teoria, a gente vai ter aqui o fixismo, que ela surgiu lá com o pensador Carl von Linné, ou conhecido por Linneu, né? Ele acreditava que as espécies não se transformavam. Já tinha algumas evidências que talvez fósseis pudessem trazer essa resposta, mas ele não acreditava. Para ele, o animal nasceu daquela forma, morreria daquela forma. Ele não seria modificado com o tempo, não seria modificado de maneira alguma. Isso fica muito claro na teoria dele. Volta a falar, mas afinal, o que era mesmo essa ideia de fixismo? Então, as espécies elas teriam surgido de modo independente, como falou Linneu, e elas permaneceriam intactas, elas não iriam modificar-se. A gente tem aqui esse exemplo dessas borboletas. Você tem aqui na base três borboletas que lá em cima elas são as mesmas, elas não mudaram com o tempo, não mudaram com a reprodução, elas permaneceram iguais como eram. Então era isso que ele defendia. Das teorias fixistas, a gente pode destacar três: o criacionismo, que a gente tem o Deus como criador, ele que criou tudo, ele que deu forma ao mundo e não teve modificação nenhuma do meio, né? Nesse caso, a gente tem o espontaneísmo. Como seria isso? É bem interessante que essa teoria acreditava-se que, por exemplo, se eu colocar comida, pedra ou talvez um resto de tecido, vai surgir um animal. Um animal vai nascer daquilo ali. É como se fosse uma transformação. Era isso que acreditava. Em condições especiais, com princípios ativos, iria nascer um animal misteriosamente. E quem defendia isso aí era Aristóteles. Aí a gente tem também o catastrofismo, que é através de fenômenos promovidos pela intervenção divina. Que aí volta um pouco para o criacionismo, né? Acreditando que isso é um castigo de Deus, isso é um castigo dos deuses ou de outra divindade. E acreditava que a evolução biológica era gradual, ela acontecia assim do nada. Teve uma catástrofe, buf, isso Cuvier já falava. Então a gente tem três pontos dessas teorias fixistas: o criacionismo, o espontaneísmo e o catastrofismo. Questionamento sobre fixismo. Por que essas teorias não foram aceitas? Então, se a gente olhar bem sobre o que a gente viu, elas se baseavam em dogmas religiosos, na espontaneidade que as coisas aconteciam. Você tinha pedra, você tinha
tecidos e aquilo se transformava no animal. Isso não fazia sentido para a academia científica. Ou muito menos falar que Deus criou tudo, né? Como o dogma religioso, que nada vai ser mudado, as pessoas, os animais nasciam assim e morreriam assim, e nada poderia ser alterado, que era isso que acreditava. Aí, com base em fósseis, alguns cientistas passaram a defender a ideia de que os organismos se transformavam ao longo do tempo. É bem interessante notar que, através desses fósseis, começou a perceber a necessidade de se estudar o que? A ancestralidade. A gente tem ancestrais em comum, ancestrais que podem ser utilizados para explicar algumas evidências evolutivas, seja em insetos, sejam em nós humanos. Isso foi interessante. E essa ideia ficou conhecida como o quê? O transformismo. E ela perpetuou por muito tempo aí. Após a gente perceber que essas teorias fixistas não levaram às evidências evolutivas dos organismos, a gente vai agora entender como é que chegou a discutir sobre evolução. E quem discutiu, né? A gente vai trazer duas pessoas, nesse caso dois pesquisadores, que foram Lamarck e Darwin, que tiveram muito a contribuir. Apesar de suas divergências, as suas teorias elas são aceitas até hoje, principalmente a de Darwin, até porque a gente vai entender o que aconteceu. Partindo das teorias evolutivas, a gente vai ter agora as ideias de Lamarck. Ele foi um naturalista francês que trouxe uma teoria sintética da evolução que falava o seguinte: os seres vinham de outros seres vivos e cada espécie ocupava um lugar na escala natural. Como? Ele acreditava que o meio modificava os animais. Então, com esforço, ele conseguiria conseguir tal característica ou tal função para que ele pudesse desempenhar aquilo. Então, ele postulou a ideia da lei do uso e desuso. Como seria isso? A gente tem aqui as girafas, que é um exemplo clássico da sua, como era, em defesa da sua teoria. Você vai ter aqui a primeira girafa, ela tem um pescoço mais curto. A segunda já tem um pescoço maior. E da terceira para a quarta, esse pescoço já está mais alongado. Então ele acredita que esse organismo que precisa alongar o seu pescoço para se alimentar, no caso da girafa, ele iria fazer isso gradualmente, porque ele precisava fazer isso para que pudesse alcançar a copa das árvores. E aquilo que ele não usasse seria atrofiado, como alguns organismos. Por exemplo, alguns patos que têm a sua pata um pouco mais fina e não aberta para o nado. Ele acha que isso já foi um atrofiamento, já que ele não utilizava para nadar, né, o pato doméstico, aquilo se atrofiou. Então isso entra na lei do uso e desuso. Ele também tinha a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que afirmava o seguinte: as características benéficas adquiridas durante a vida de um indivíduo, elas eram transmitidas aos seus descendentes, que passariam a transmiti-las a todas as gerações seguintes. Então, voltando a essa questão da girafa, quer dizer que aquela girafa que conseguiu aumentar o seu pescoço, ela passaria aquela característica para o seu filhote. Era exatamente isso que ele estava falando, ignorando totalmente a questão genética, né? Porque está falando só de uma questão externa. Será que o animal conseguiu mesmo, com seu esforço e aptidão, aumentar o pescoço, ou ele não nasceu daquela forma? Vamos ver isso com Darwin. Agora, após Lamarck, a gente vai conhecer outro evolucionista, que se chama Darwin. Naturalista em inglês, ficou conhecido pelo pai da evolução. Como é que ele ganhou esse título? Então, ele saiu em expedições, na verdade ele fez umas observações na ilha de Galápagos, e nessas expedições ele pôde constatar que determinadas espécies elas pareciam com outras, mas tinham características diferentes. Os tentilhões, como ele estudou na ilha de Galápagos, ele percebeu que os animais possuíam uma forma e um bico diferenciado dos demais de outras ilhas. E aí ele começou a
a se questionar, né? Ainda estava aquela ideia do fixismo, que os animais de maneira alguma poderiam estar se modificando. Isso não era possível, segundo essas ideias, e ele sempre foi contra. Aí ele, estudando, percebeu que um tentilhão de uma ilha próxima, ele era da mesma espécie daquele, só que com o passar dos anos percebeu-se que aquele animal que estava com aquele bico diferenciado, ele já nasceu com aquela adaptação, então ele conseguiu se manter naquela ilha vizinha. E ele também constatou iguanas aquáticas, que em sua maioria elas são terrestres, isso já mostra que elas nasceram com essa adaptação para aquele determinado ambiente. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa teoria no próximo slide. Olha só aqui, ó, as ideias de Darwin. As diversas formas de vida, elas surgiram a partir de ancestrais por modificações na descendência. Descendência. O que lembra descendência? Filhotes. O que ele quer dizer? Que essas modificações já vieram dos seus pais para os filhos. E que modificação é essa? A seleção natural. Como assim? O que é uma seleção natural? Vamos entender. Olha só, os princípios da teoria de Darwin. A seleção natural, ela é o resultado da interação dos organismos com o meio. Fatores ambientais favorecem determinado indivíduo. Como assim? Se um organismo, nesse caso a girafa, ela já nasceu com o pescoço longo, ela já tem uma característica o quê? Favorável para a sua sobrevivência. Significa que os seus descendentes, os seus filhotes, eles já vão nascer com essa facilidade para se alimentar nas árvores que têm a copa mais alta. Então é isso que ele está falando. Consequentemente, isso é o quê? Evolução. Dentro de um grupo de animais, uma população, se você tem espécies que elas têm características favoráveis, aquela espécie vai se perpetuar por muito mais tempo. Os seus filhotes vão ter esse salto evolutivo. E isso ele já falava. Você vai entender como é que a seleção natural atua. Olha aqui, trouxe para vocês essa imagem. Você vê claramente um gavião e ratos de cor branca, né, rosa, e ratos de cor preta. Olha aqui. Na primeira imagem, uma população de ratos se mudou para uma nova área, aonde as pedras são muito escuras. Devido à variação genética natural, alguns ratos são pretos, mas outros são amarelos. Desculpa, não é rosa, é amarelo. Então, aí fala aqui, alguns ratos são comidos por pássaros. Os ratos amarelos são mais facilmente vistos pelos predadores do que os ratos pretos. Sendo assim, os ratos amarelos são comidos com mais frequência do que os pretos. Apenas os ratos sobreviventes atingem a idade reprodutiva e geram descendentes. Percebam o seguinte, nesse ambiente a gente tem um solo, né, mais escuro. O rato que tem uma pelagem escura, ele vai ter facilidade em se camuflar nesse solo escuro. O rato de pelo amarelo, ele não vai conseguir se camuflar, então ele vai ser predado mais facilmente, que é isso que está acontecendo aqui. Aí voltando aqui, ó, os ratos se reproduzem criando a próxima geração. Que ratos? Os ratos que foram selecionados pela seleção natural, os ratos de cor preta. Como os ratos pretos tinham mais chance de gerar descendentes que os ratos amarelos, a próxima geração tem uma fração maior de ratos pretos do que a geração anterior. Por quê? Aí está dizendo que a população dos ratos amarelos diminuiu devido a eles serem facilmente predados. Então, a geração dos ratinhos pretos ela vai ser maior, porque como eles não estão sendo predados, eles vão reproduzir mais facilmente. E é isso que a gente está vendo nessa imagem. Outra questão. Aqui, ó. A seleção natural em mariposas. Essa mariposa ela é da espécie Biston betularias. Lá na Revolução Industrial, com a chegada daquelas máquinas, né, que libera muito carbono, assim, polui o ambiente de forma catastrófica, fez com que essas mariposas, você vê, ela é da cor preta e cor branca, fez com que as mariposas brancas ficassem mais evidenciadas. Ou seja, os lugares que elas repousavam, né, elas sentavam, ficavam lá para descansar, eram mais facilmente vistas. Você branco e ficar numa superfície preta, você tem uma maior facilidade de ser predado. Aí isso foi visto. Aqui você pode ver, ó, esse pássaro também é outro exemplo, né? Aqui no caso é uma árvore mais clara,
ela vai fazer com que as mariposas pretas fiquem mais evidência. Uma árvore mais escura vai fazer o contrário, que as mariposas brancas fiquem mais fáceis de serem vistas, que é como a gente está vendo aqui. Outro tipo de seleção, né, de Darwin estudou foi a seleção artificial. Ela é comumente vista em animais domésticos. Muitas pessoas quer cruzar o seu gato com uma espécie de gato que traga características que você queira, por exemplo, uma pata, um olho, uma pelagem, coisas que as pessoas acabam querendo ter nos descendentes e acaba fazendo esse cruzamento. Assim como também cachorros, né? Muitas pessoas acabam cruzando cachorros com raças específicas para ter aquelas características que acha bonita e quer que o seu cachorro, o seu filhote tenha, né? Quando vier a nascer. Consegue perceber que as ideias deles tiveram divergência sim, né? Porque Lamarck acreditava que as características eram o quê? Desenvolvidas à medida que se tornavam é, necessárias para o indivíduo. Ou seja, se o indivíduo está precisando, ele vai conseguir, com seu esforço, aquela características. Aquela característica. E Darwin discorda totalmente disso. Por quê? Qualquer ser vivo poderia evoluir a partir de um ancestral. E ele ia melhorar ou perder características com o objetivo de se adaptar-se ao ambiente. Mas essa adaptação ela já nasceria com ele. Não é o meio que escolhe, é um indivíduo que já está adaptado para aquele meio. Então aí a gente consegue ver a questão da seleção natural atuando. O indivíduo já nasce com adaptações para o meio, e não é o meio que vai dar aquelas adaptações. Para descontrair um pouco, né, e ver se vocês realmente aprenderam sobre a seleção natural, que Darwin colocou e é aceito até hoje na academia científica. A gente tem aqui um meme que é muito engraçado, olha só. A preguiça. Galera, lava a mão, galera. Eles estão vindo. As coronavírus, tudo vindo. Ao dinossauro, eu não consigo lavar as mãos. Ai, meu Deus. Lava a mão, Rex. Eu não consigo, alguém me ajuda. E ele... E aí você entendeu, né? O simples fato dele ter as mãos curtas acabou fazendo com que ele não sobrevivesse, diferentemente da preguiça. E esse é um excelente exemplo de seleção natural. Então até a próxima, tá, gente? E assistam o vídeo.